João capítulo 9, no versículo 1. Quem achou, diga amém. Então diz assim a palavra do Senhor: e passando Jesus viu o homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Amém? Feche teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, nesse instante, tem esses irmãos que vieram sobre esta casa de oração, a liderança, o diaconato, as crianças que vieram sobre este lugar, mas temos também aquelas pessoas que ficaram em casa, Senhor, aquelas pessoas que se encontram enfermas, Senhor Jesus querido, ó Pai, por motivos maiores, não conseguiram estar aqui neste lugar, Pai, que impossibilitaram essas pessoas de poder estar aqui nesta casa de oração, mas eu creio aonde elas estiverem escutando a Tua palavra nesta noite, Senhor, que Teu Espírito Santo, os Teus anjos possam estar tocando sobre cada um nesta noite, e eles possam estar sendo curados pelo Senhor. Nós pedimos ao Pai, fala conosco, muda a nossa história, a nossa vida nesta noite. Nós te pedimos, ó Deus, fica conosco, hoje e sempre. Quem crê, diga amém. Quem disse amém pode se assentar em nome de Jesus. Quem crê em milagre e dá um glória a Deus? Não ouvi. Quem crê em milagre dá um glória a Deus? Irmãos, nós estamos servindo um Deus que pode fazer grandes obras, grandes milagres. Nós servimos um Deus que não importa a circunstância que a pessoa se encontra, mas se a pessoa acredita nele, confia nele, o milagre acontece. Amém? E aqui estava um homem, um jovem na verdade, cego de nascença. Ou seja, ele nasceu daquela forma. Ele nasceu. E a palavra de Deus fala que ele estava ali e Jesus o encontrou. Só que os discípulos perguntaram para ele: mestre, Rabi, por que ele é cego? Porque ele pecou? Ou porque os seus pais pecaram? Irmãos, você sabia que o pecado é algo que atrapalha a tua comunhão com Deus? O pecado é algo que tenta separar você de Deus todos os dias? Mas você sabe que Deus é o único que perdoa os pecados? Deus é o único que perdoa os pecados, as falhas, os erros e as transgressões? Ele é o único que pode perdoar você e apagar os teus pecados que você cometeu, que eu cometi. A misericórdia dele é tão grande sobre as nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque Deus vem aqui para libertar, amém? Para curar, para sarar, para salvar aqueles que confiam nele. E aqui tinha um cego de nascença. Não porque ele não aconteceu um acidente com ele, né, no trajeto. Não, ele nasceu dessa forma. Ele nasceu. Mas diz a palavra que Jesus, ele perguntou para ele se ele acreditava que ele tinha poder para curá-lo. Sabe o que Jesus fez, irmãos? Jesus cuspiu na terra e fez um lodo, e pegou esse lodo e passou nos olhos daquele homem. Quando ele passou aquele lodo nos olhos do homem, ele falou: agora você sai daqui e você vai se lavar lá no tanque de Siloé, que era um tanque que estava ali ao sudeste de Jerusalém. A água que passava por ali, que vinha de Gion,
Esta água era uma água potável, uma água limpa. E ele mandou se lavar nesta água. Mas irmãos, aqui eu vejo uma grande atitude de fé desse homem. Porque ele não viu o que Jesus fez. Se ele molhou uma água, ou se Jesus cuspiu e passou nele o lodo. E formou o lodo com uma água ou com guspe. Ele não viu Jesus fazendo tal forma. A única coisa que ele viu Jesus fazer foi colocar o lodo nos olhos. Por quê, pastor? Porque ele não enxergava. Então ele sentiu Jesus passando algo nos olhos dele. E naquele exato momento, Jesus disse para ele assim: agora você vai se lavar. E aqui mora, irmãos, uma grande chave: a obediência. Por quê? Porque ele pegou e saiu dali aonde Jesus estava. A palavra não fala se alguém conduziu ou alguém levou ele até lá, mas eu creio que alguém deve ter conduzido ele até lá, ajudado ele a chegar no tanque de Siloé. Ele chegou lá e lavou os seus olhos, e diz que quando ele lavou os olhos e abriu os olhos, ele voltou a enxergar. Irmãos, se fosse qualquer outra pessoa, nos dias de hoje, irmãos, eu garanto que essa pessoa não ia lavar os olhos lá. Eu garanto para você que essa pessoa não ia conseguir ter fé e crer na palavra daquele homem chamado Jesus. Porque muitas pessoas já viram Jesus fazer milagre. Muitas pessoas já ouviram Jesus fazer milagre. Muitas pessoas já ouviram Jesus curar, sarar, transformar. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O que Jesus fez na tua vida? Quantos milagres Jesus fez em você? Quantas coisas Deus fez em você? E tem várias pessoas que olham para você e dizem: isso é circunstância da vida, isso acontece com qualquer um. Não acredito que foi Deus que fez. Por quê, pastor? Porque essa mesma história conta que esse homem, esse jovem, ele saiu contando para todo mundo. Porque as pessoas que conheciam ele disseram assim: não era aquele que estava cego, que era cego de nascença? Aí ele começou a falar para todo mundo. Aí apareceu quem? Apareceu os fariseus. Sempre tem os fariseus no meio, né, irmão? Apareceu o fariseu, foi lá e disse: ei, quem é esse homem que curou você? Porque era sábado naquele dia, irmãos. Era sábado. E eles queriam fazer o que? Acusar Jesus. Eles queriam dizer qualquer coisa, menos que foi Jesus que curou aquela pessoa. Porque, irmãos, é mais fácil você crer naquilo que os teus olhos veem do que aquilo que os teus olhos não veem. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? É mais fácil você acreditar naquilo que os teus olhos veem, naquilo que você está vendo. Mas quando você não vê, por exemplo, uma cura, o médico desenganou você de algo, e você não vê a cura, mas se você crê, a cura pode ou não pode acontecer? Pode ou não pode, irmãos? Pode acontecer e vai acontecer. Por quê? Se você crê, a fé é o ingrediente que muda tudo, irmãos, no mundo espiritual. A fé é o único ingrediente que muda a nossa história. Os médicos, eles são limitados. Todos os médicos são limitados. Por quê? Porque existe algo chamado ciência. E a ciência é algo físico. E Deus, ele age no sobrenatural. Ou seja, aonde os teus olhos não veem. É no mundo invisível que Deus age. É no mundo onde os teus olhos não estão vendo, mas algo está acontecendo. Eu vou dizer para você, sabe por que aquele homem foi curado? Porque ele obedeceu. Ele podia ter lavado os olhos em qualquer lugar.
Mas ele foi lá no tanque de Siloé, aonde Jesus tinha mandado ele ir. Ele foi lá e lavou os olhos. E diz a palavra que quando ele terminou de lavar os olhos, ele voltou a enxergar. Ou seja, ele nunca tinha visto. Eu fico pensando a alegria daquele jovem, a alegria daquele homem vendo pela primeira vez. Mas é bem assim, irmãos. Muitas pessoas não vão se alegrar com o teu milagre. Sabia disso? Muitas pessoas não vão se alegrar com o milagre que você está vivendo. Não vão. Porque as pessoas não querem que você cresça, não querem que você seja feliz, elas não querem que você seja abençoado por Deus. A Bíblia diz, irmãos, em João capítulo 10, fala sobre isso, que o diabo ele vem para roubar, matar, o ladrão e destruir. Mas também fala que Jesus vem para dar vida e vida em o que é vida em abundância? Será que é só dinheiro? Não, irmãos. Dinheiro é consequência da tua fidelidade ao Senhor. Vida em abundância. Uma das coisas para você ter vida com abundância, irmãos, é você ser um adorador do Senhor. Uma pessoa que vive e acredita que Deus um dia voltará para buscar ela. E quando você crê que Deus pode fazer isso, irmãos, Deus começa a dar saúde física para você, saúde emocional, saúde mental, sabia? Deus pode fazer muitas coisas em você. Irmãos, eu quero dizer uma coisa certa para você: não tem outro caminho para você mudar a sua história. Não tem. Esse é o único caminho. Por isso que eu sempre convido aqui, ó, quem é espírita, quem é umbandista, né? Quem é de qualquer tipo de religião, eu convido para vir na igreja, porque esse é o caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho que pode mudar a história de qualquer pessoa. Esse é o verdadeiro caminho, aonde existe um Deus que não está morto, mas está vivo e pode ainda ouvir a sua oração e mudar a sua história. Esse mesmo Jesus que curou este cego de nascença, Ele pode sim curar você de todas as suas enfermidades. Ele pode sim restaurar você de todas as suas falhas, suas emoções. Jesus pode. Mas o problema é que tem pessoas que não acreditam, mesmo vendo. A palavra fala, os fariseus estavam vendo e não acreditaram nele. Não acreditaram. E ele dizendo, oh, mas foi Jesus que me curou. Jesus, ele passou o lodo nos meus olhos, me mandou lavar no tanque de Siloé, e eu lavei e fiquei curado. E os fariseus não acreditavam. Eles não estavam acreditando na história daquele jovem. Não estavam acreditando. Mas o milagre estava acontecendo. O milagre estava acontecendo. Irmãos, nós somos pecadores, sim ou não? Nós somos falhos, pecadores. Mas assim mesmo, Deus nos escolheu para abençoar a nossa vida e mostrar um caminho de vida eterna sobre mim e sobre você. Existe esse caminho. Você pode ir aonde você quiser, irmãos, até lá no Japão, mas sempre Deus vai enviar alguém para falar do amor dele para você. Para você fazer o quê? Tomar atitude de fé e seguir esse caminho. Seguir esse caminho, irmãos, é necessário você largar os outros caminhos. Você está entendendo? É necessário você largar todos os outros caminhos para seguir esse caminho, o caminho de Jesus, o caminho que restaura, o caminho que cura, o caminho que liberta. Irmãos, o mundo está nos chamando. Os fariseus começaram a dizer para esse homem: não, esse homem é pecador, esse homem é errante, ele não pode fazer isso.
Aí olha o que fala o versículo 17: tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes que aquele que te abriu os olhos? Ele respondeu: o que é? Ele falou: esse é profeta. Aquele que abriu os olhos, ele falou: esse é profeta. E os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, e que agora visse, enquanto não chamaram os pais dele. Por quê? Eles não acreditaram que ele era cego. Ele estava curado naquele lugar, ele estava vendo tudo, mas ele não estava crendo. Os fariseus não estavam acreditando na palavra dele. Aí fizeram o quê? Chamaram os pais dele para provar. Os pais chegaram lá e perguntaram para os pais: e aí, esse teu filho era cego, sim ou não? Os pais apavorados disseram: ele era cego de nascença, como ele está vendo? Aí os fariseus, ainda não acreditando, se você for ler todo o texto, você vai ver que eles expulsaram ele do templo, da sinagoga. Por quê? Porque não acreditaram nele. Aí diz que Jesus está andando. Quem Jesus encontra? O ex-cego, aquele que era cego e voltou a ver, e perguntou para ele: o que você está fazendo? Você crê que eu sou filho do Cristo, aquele que enviou, do Deus vivo? Olha o que ele fala, irmãos. Ele diz assim, ó: ora, nós sabemos que o Deus não ouve pecadores, mas se alguém teme a Deus, esse faz a vontade, e a esse se ouve. O Deus ouve os que o adoram e fazem a sua vontade, mas ele não ouve os pecadores. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos de um cego de nascença, e este não fosse de Deus, nada poderia. E responderam eles, disseram: tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós. E expulsaram ele da sinagoga. E Jesus, que tinha expulsado, e ouviu Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe disse: crês tu que eu sou filho de Deus? E ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu já tens visto, é este que fala contigo. E ele respondeu: creio, Senhor, e o adorou. Irmãos, ali ele estava fazendo o quê? Ele estava confessando a Jesus que mesmo que todo mundo não tinha acreditado na palavra dele, ele não mudou o consentimento dele. Ele acreditava que Jesus era o profeta que tinha curado a enfermidade que havia sobre o corpo dele. Ou seja, eu e você não podemos mudar, irmãos. Se as coisas estão dando errado para você, Deus continua sendo o mesmo. Se as coisas estão dando certo para você, ei, continua você sendo o mesmo. Você está entendendo, igreja? Porque quando as coisas estão erradas, a gente jejua, a gente chora, a gente ora a Deus, a gente busca. Aí Deus nos dá, Deus nos abençoa. Mas e depois? E depois que Deus abençoou aquilo que você pediu, o que você vai fazer? Muita gente vira as costas e vai embora, nunca mais volta.
Mas nós não somos assim, né, igreja? Amém? Nós não somos assim. Nós somos gratos ao Senhor. Quanto mais Deus abençoar, mais você tem que adorá-lo. Mas se Deus não abençoar você, continua adorando eternamente a vida toda a Ele. E você vai ver que Ele vai fazer o sobrenatural acontecer sobre a sua vida. O segredo de você vencer. Tem gente, irmão, que fica pedindo para Deus: Deus, me abençoa, me dá um marido abençoado, oh Pai querido, me abençoa. Irmão, sabe quando Deus vai te ouvir? Quando você tiver com o teu coração totalmente nele. Escuta o que Deus está falando para você nessa noite. Não precisa dizer: eis que te digo, minha filha. Não, escuta o que Deus está falando. Sabe quando Deus vai abençoar você nessa área? Quando o teu coração estiver totalmente nele. Totalmente. Quando você colocar teu coração curvado ao Senhor, Ele vai dar aquilo que você precisa. Mas quando Ele te der, irmãos ou irmã, escuta que Deus está falando para uma mulher aqui nessa noite. Quando Deus der isso para você, isso tem que ser bênção. Amém? Isso tem que ser bênção para você. Não pode te afastar do caminho do Senhor. Pelo contrário, tem que te aproximar da presença dEle. Tem que te aproximar da presença de Deus. Irmão, nós estamos vivendo uns dias que muita coisa Deus está fazendo. A enfermidade está em volta aí, irmãos, ó. Todo dia, se você ligar o jornal, você vai ver pessoas morrendo, pessoas nos hospitais, com enfermidades. Se você for perceber, Deus está cuidando de você. Ah, Deus não ouve a minha oração. Irmãos, se você está aqui é porque Deus já ouviu a tua oração. Já ouviu? O que falta agora é você endireitar o teu caminho. É você seguir Jesus de verdade. Buscar a face do Senhor. Não por aquilo que Ele dá para você, mas por aquilo que Ele é para você. O que Deus é para você? Você está entendendo, igreja? O que Deus é para você? O que Jesus significa para você? Será que Ele é só o teu socorro? Quando você precisa de ajuda, você se curva e chora. Você tem que ser o filho dele, o adorador, aquele que busca Ele, independentemente da situação que você se encontra. Mesmo que você esteja cego, não se preocupe, Ele vai curar você. Mas uma coisa que Deus não vai fazer é levar você no tanque de Siloé e lavar os teus olhos. Quem tem que lavar vai ser você. Você está entendendo? Tem coisas na vida que você precisa fazer, que Deus não vai fazer. Ele vai dar a palavra, e o resto você tem que fazer. O resto você tem que fazer. Você está entendendo, igreja? Fala para a pessoa do teu lado: você vai ter que fazer a sua parte, porque Deus já está fazendo a parte dele. Você está entendendo? Deus já está fazendo a parte dele. O que você tem que fazer é se levantar, se posicionar diante de Deus para o milagre acontecer. Chega, igreja. Chega de viver na mesmice. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus? Sim ou não? Irmão, terça-feira foi uma benção aqui na oração. Foi uma benção. Quanto mais você orar, quanto mais você buscar da presença de Deus, mais Deus vai abençoar você. Mais Deus vai abençoar você. Eu sei que ainda tem pessoas viajando, né, irmãos que estão viajando. Mas assim mesmo que você vá fazer uma viagem, não fique longe de Deus. Você está entendendo? Não fique longe de Deus. Ei, busque a presença de Deus de dia, de tarde e de noite. Busque a presença do Senhor. Irmão, se você quer viver o milagre do Senhor, o milagre está disponível para todo mundo aqui, irmãos.
Até para vocês que estão em casa, o milagre está disponível. Está disponível para qualquer um. Basta você acreditar. Se você acreditar, o milagre vai acontecer. Se você acredita, irmãos, se você crê que Ele é o Filho de Deus, o milagre vai acontecer. E o milagre pode ser hoje, igreja. Hoje, irmãos, o milagre pode ser agora.